gente, tudo bem com vocês? Passando por aqui para a gente iniciar uma conversa, na verdade. Um misto de vídeo com vlog. Hoje tem um evento que eu quero muito ir, fica numa livraria aqui no Alto de Pinheiros, em São Paulo. E hoje a gente vai ter lá, até anotei aqui, ó, a Vera Iaconelli, que é uma grande psicanalista, e a Tatiana Salem Levi, que é uma autora brasileira contemporânea, já tem alguns livros dela, embora eu ainda não tenha lido nenhum. E elas vão fazer um evento gratuito nessa livraria, onde elas vão discutir A Voz que Elabora, Memória e Ficção. Então, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a minha ida até lá, como que vai ser um pouco desse evento, e depois volto aqui também para trazer minhas percepções, para a gente poder falar um pouco sobre esse tema. Mas daí, eu pensei sobre algumas coisas que eu já queria começar a compartilhar com vocês. Porém, antes da gente começar, se você por alguma razão chegou aqui de paraquedas, é a tua primeira vez no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações. E pessoal, por favor, deixem o like, comentem, compartilhem. Dá para hypar o vídeo agora, isso me ajuda muito porque o YouTube entende que ele é interessante, entrega para mais pessoas e o Literanálise continua crescendo. Então, por favor, deem esse apoio aí pro meu trabalho. Enfim, recentemente aqui no canal saiu um vídeo sobre as minhas leituras atuais. E aí depois eu falei, ai Daisy, você esqueceu de mostrar um livro. Tem um livro que eu já tô lendo há um certo tempo que chama Diário do Fim do Amor, da Ingrid Fagundes. Então assim, ele já tem algumas anotações aqui, só que eu acabei, por causa das provas e alguns trabalhos da faculdade, parando ele aqui. Eu li até a página 60 e parei um pouquinho, mas já fiz várias anotações nele, tá vendo? E o que a Ingrid Fagundes ela faz aqui? Ela vai fazer um misto de trazer pra gente um pouco de forma contextualizada e conceitual o que é o diário, aonde ele surgiu, porque em algum dado momento da história ele ficou figurado como uma ferramenta principalmente feminina. As principais mulheres da história literária que tem os seus diários e que a gente pode acessar, então, por exemplo, a Sylvia Plath, a Virginia Woolf, enfim, outras grandes figuras que ela vai citando aqui, né, a Susan Sontag, enfim. E ela também vai trazendo partes como se fossem entradas do diário dela. Então, como se ela estivesse conversando com o amor que ela teve no passado, que me parece, eu tô no início do livro, foi um tanto conturbado, e que através da escrita ela vai elaborando dentro de si o que foi aquele romance, o que deixou para ela de bom, mas também os aprendizados, nem tudo são só flores, né? Me parece que esse relacionamento ela acabou tendo com um homem que já estava dentro de outro relacionamento, e a gente não tá aqui para julgar ninguém, quem nunca, né, cometeu nenhum erro. E ela vai elaborando isso, então como que foi para ela. E aí me veio muito forte essa questão do poder da escrita, porque a gente olha muitas vezes para a escrita como, principalmente nós que somos leitores, né, a gente de uma certa forma tem esse ponto de endeusar a escrita. A gente imagina que a escrita ela tem que ser literária, tem que ser uma grande escrita, coisa nesse sentido, e não necessariamente. E aí entra muito a questão, por exemplo, dos cadernos terapêuticos, dos diários, enfim. E como a gente está fazendo aqui no canal a leitura coletiva de Mulheres que Correm com os Lobos, se você não sabe do que eu tô falando, tem uma playlist no canal, corre lá, dá uma olhada, vale a pena. Eu comentei num dos vídeos, né, em vários vídeos, na verdade, olha, eu tô com as minhas anotações aqui no meu caderninho, tudo, até mostro o caderninho para as pessoas e tudo mais. Mas aí uma inscrita até falou pra mim, Daisy, como que é esse caderninho aí? Mostra um pouco pra gente. E eu acabei nunca falando sobre isso. Então hoje eu vou mostrar um pouco sobre essa questão da escrita, porque tem tudo a ver com o evento no qual pro qual eu tô querendo ir. Vou compartilhar um pouco também do que eu ouvi lá das autoras, enfim, falando, e também um pouco das minhas impressões sobre esse livro aqui. O que acontece, gente? Quando eu era criança, assim, até a fase ali de adolescente, eu escrevia muito, então eu tinha vários cadernos que eu ia fazendo as entradas ali dos dias e muito colocando ali as minhas emoções, elaborando as coisas que tinham acontecido comigo, enfim. E depois, durante um bom tempo, eu parei. E tem um ano e meio pra cá que eu voltei. Então, o que eu fiz? Eu comprei
uma espécie de uma cadernetinha, né? Ela vem pura e aí você consegue comprar os cadernos e ir inserindo, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, um que já tá todo completo, olha, todo escrito, eu já escrevi aqui várias coisas. Aí eu tenho um outro que tá pela metade, tem alguns outros aqui para começar, enfim. Então o que eu faço? Na maioria dos dias eu coloco a data como se fosse um diário mesmo. Coloco a data, coloco ali como eu tô me sentindo, quais os principais pensamentos, algumas ideias, elaboro algumas situações que aconteceram, que estão acontecendo comigo na minha vida de forma geral, o que eu tô aprendendo com isso, o que eu não tô aprendendo, e às vezes eu tô, assim, emocionalmente abalada, enfim. Então, eu vou compartilhando, assim, colocando tudo por escrito. É uma forma de me organizar mentalmente. Também, eu percebi ao longo do tempo que não é seguro falar de tudo com todo mundo. São pouquíssimas as pessoas, infelizmente, que estão verdadeiramente abertas para nos ouvir, sem questionar, sem julgar. E na maioria das vezes, eu não sei se vocês reparam isso, mas aí você começa a contar uma coisa pra alguém, ao invés dela parar pra te ouvir, ela já tá contando dela, ou então o que você tem que fazer. E aí não é esse o objetivo, né? Então, até por uma questão talvez de eu não ter dado muita sorte de encontrar pessoas pra me ouvirem, aqui é uma forma de eu escrever. Ninguém vai ler, não tem julgamento, sou eu comigo mesma, né? Então, eu gosto bastante de fazer a escrita. Então, na maioria dos dias, sim, eu coloco a data, mas muitas vezes eu não coloco nada. Eu simplesmente abro, apoio a minha mão ali, eu gosto de escrever sempre de lápis, a lápis, né? Olha o português aí. Então, eu gosto de escrever sempre a lápis, e aí eu coloco a minha mão ali no papel, solto e deixo ver o que vem. Então, é algo que me ajuda muito. Em relação às leituras, quem me segue aqui já há mais tempo sabe que grande parte da minha vida de leitora, eu passava pelos livros sem fazer nenhum tipo de marca. Então, não escrevia nada a lápis, não fazia nenhum tipo de marcação, não colocava nenhum tipo de post-it, nada. Então, quando eu terminava o livro, parecia até que não tinha sido lido, né? Não deixava marcas ali. E acho que isso tinha até algumas coisas a ver aí com... Enfim, com algumas coisas que dá pra gente analisar. Mas de um tempo pra cá, até muito por causa do Literanálise, porque eu gosto de ler e trazer a minha impressão pra vocês, e às vezes não quero deixar escapar alguma coisa, então agora eu anoto na maioria dos livros, faço algumas observações, enfim. Principalmente em Mulheres que Correm com os Lobos, que a gente tem um conteúdo ali psicológico muito forte, e eu não quero ser irresponsável, mesmo trazendo esse conteúdo simplesmente como leitora, né? Eu não quero trazer esse conteúdo de uma forma irresponsável. Então, eu faço bastante anotações. O que eu fiz? Eu peguei um caderninho e aqui eu só anoto as coisas que eu aprendo, que eu reflito, os trechos mais importantes relacionados a Mulheres que Correm com os Lobos. Então, eu vou mesclando. E o que eu percebo? Que a escrita me alivia muito, muito mesmo. Então, é algo que se você aí não faz, de repente tenta experimentar. Pega um caderninho, começa a separar 10 minutinhos por dia, de preferência no momento que você não vai ser atropelado pelas pessoas da tua casa, pelas situações do dia, pelo telefone que não para de trazer mensagens ou qualquer tipo ali de notificação. Pega um tempinho para você, 10, 15 minutinhos, respira, acalma e começa a escrever, porque traz um alívio enorme, gente. Então, é uma escrita que é muito legal. Então, hoje eu vou lá conhecer a Vera Iaconelli e a Tatiana Salem Levi. Se vocês aí já leram alguma coisa da Tatiana Salem Levi, deixem aqui nos comentários pra mim, porque eu fui olhar minha biblioteca, eu não tenho nenhum livro dela, embora eu já tivesse ouvido falar dela, não tenho nenhum livro aqui, não conheço a autora. Eu vou muito pela Vera Iaconelli, né, que é uma grande psicanalista, uma pessoa que eu admiro muito, e ela tá lançando um livro, que eu vou deixar a capinha aqui pra vocês, que chama Análise, e que muito provavelmente eu vou comprar lá hoje para poder aproveitar e pegar o autógrafo dela. Então, mais uma vez, a gente vai conversar lá sobre a voz que elabora memória e ficção. E para quem me acompanha também há mais tempo, mas para quem chegou recentemente, gente, eu amo livros de memória. Quase Garotos, da Patti Smith, Quase Memória do Coni, enfim, vários outros livros eu amo, mas eu nunca me interessei muito pelos diários, incrível, né? É meio esquisito assim. Eu gosto dos livros de memória
porque me interessa saber por que a pessoa escolheu relembrar exatamente daquele ponto, como que ela escolhe lembrar daquele ponto, como que ela põe isso no papel, como ela elabora exatamente. Então eu sempre fui uma grande apaixonada por livros de memória. Agora, talvez até por uma fase mais madura e também por influência da faculdade, eu tenho me interessado também pelos diários. Então, a gente leu aí recentemente, resenhou aqui para o canal o Para John, da Joan Didion, que embora fossem notas referentes ali ao tratamento psicológico que ela fez, a terapia, que ela fazia notas ali para o marido, mas você tem a data. Então, a gente pode olhar como uma espécie de diário para aquele evento. Então, eu tenho me interessado sobre isso cada vez mais. Então, é um tema, porque nós somos leitores, a gente está o tempo todo trabalhando com as palavras, lendo, absorvendo, interpretando. Mas, por outro lado, eu sei que grande maioria de nós escreve de alguma forma, mas talvez a gente não pare para pensar sobre a força da palavra no resgate de nós mesmos. E isso é incrível. Então é sobre isso que eu vou lá, vou compartilhar um pouquinho com vocês e aí depois no final eu volto para falar um pouco das minhas impressões. Do vazio existencial, que está muito no livro da Vera também. E eu sinto que é um livro que eu fui escrevendo enquanto eu escrevia os outros livros. Também ele se expõe muito. Eu não diria que é um fim de análise estrito sensu, porque eu vi toda a teoria do fim de análise, que é bem interessante, mas eu acho que é uma ligação interessante que você faz, porque nisso que a gente descreveu aqui, eu acho que nesse sentido a Tati também traz muitas questões parecidas, eu tenho a sensação que você publica e algo cai imediatamente. Pessoal, voltei, gravei aí para vocês pequenos trechos, porque estava muito cheio lá. E agora eu vim para comentar um pouquinho com vocês as minhas impressões e a gente encerrar o vídeo. Pois bem, eu acabei de chegar em casa, quase 9 horas da noite. O que eu percebi? Foi um evento muito bom. Acho que me suscitou, assim, uma série de pensamentos, de reflexões muito importantes, principalmente oriundos ali das falas da Vera Iaconelli. E, por outro lado, também me deu a oportunidade de conhecer um pouco da Tatiana Levy, que, confesso para vocês, eu não conhecia absolutamente nada sobre ela, não tenho nenhum livro. E aí, vindo para cá, eu percebi, inclusive, que na Amazon hoje, o livro mais recente dela, acho que Não Contar, vou deixar a capinha aqui, tá em promoção, então até terminar esse vídeo aqui talvez eu decida se eu vá comprá-lo ou não. Mas o que acontece é o seguinte, essa livraria, ela fica, diz ali que é Alto de Pinheiros, mas Vila Madalena, enfim, mais ou menos naquela região ali, que se a gente olhar para São Paulo, é uma região relativamente nobre. Então a livraria é pequena, ela tem um café muito bom, muito conhecida ali, principalmente por um bolo maravilhoso que eles servem, um bolo de chocolate. E é uma livraria que tem 2 andares e que eles se propõem fazer eventos e acho bem bacana isso. Só que a livraria é pequena e hoje foi um público assim enorme, talvez até um pouco além do que eles estavam preparados para receber. E o evento foi muito bacana, eu consegui ouvir plenamente o que estava sendo discutido ali, conversado, mas eu acho que eu tô meio velha, gente, eu não aguento mais, assim, lugares muito cheios e tal, tanto que eu tava morrendo de vontade de pegar um autógrafo no livro da Vera Iaconelli, o Análise, que ela lançou, eu comprei lá, só que, ó, ficou até com papelzinho aqui, com papelzinho aqui pro meu nome, para ela poder autografar, eu não tive coragem de pegar aquela fila. E aí pensei, Daisy, você tá ficando velha mesmo. Mas de qualquer forma, eu não fui lá só para pegar um autógrafo, eu fui mais para ouvir e as ideias e tudo mais. E aí, pessoal, eu tô tomando um vinho, tá? Então,
Então, assim, o que me chamou muito a atenção e eu queria compartilhar com vocês? Primeira coisa, estamos falando entre 30 e 50 pessoas que para uma livraria, cafeteria, e a gente está falando de tudo num andar só e um lugar relativamente pequeno, é bastante gente. E eu fiquei muito contente, né? A gente sabe de toda a dificuldade que as livrarias de rua têm, então quando a gente vê um lugar lotado e prosperando, isso é muito legal. Dessas pessoas todas, o que me chamou muito a atenção é que nós tínhamos 2 ou 3 homens e o restante todo do público mulheres. E daí eu fiquei pensando o seguinte, será que é porque nós estávamos discutindo 2 livros escritos por mulheres? A Vera Iaconelli, uma psicanalista, e a Tatiana Levy, uma romancista da atualidade contemporânea. Então, será que a falta de homens ali é exatamente porque a gente entende essas escritas como puramente femininas? Então, que essas mulheres estão escrevendo não tem nada de interessante para os homens? Ou, por outro lado, será que os homens estão lendo muito menos do que as mulheres e estão elaborando as suas vidas, e aí elaborando no sentido psicanalítico mesmo, né, de trazer memórias, refletir sobre elas, criar narrativa, enfrentar os encontros e desencontros e a partir daí vir para o mundo de uma forma diferente? Será que eles estão fazendo isso menos do que as mulheres e por isso um evento como esse conta com um número pífio de homens? Então ficou muito dessa minha reflexão, não só minha, acho que muitas outras mulheres que estavam ali se perguntaram o mesmo, até chegamos a parabenizar os homens que estavam presentes, mas fica essa reflexão, né? Será que o que as mulheres escrevem não interessa aos homens? E eu acho que isso não vem de hoje, certo? Outro ponto também é que a gente tem, tanto no livro Análise da Vera, um livro bem fininho, até pensava que era um pouco mais denso, um pouco mais grosso tal. Ele sai pela Zahar, que é um selo ali da Companhia das Letras. E aqui é uma espécie de ensaio autobiográfico de viés psicanalítico e romance de formação. Tô lendo aqui na 4ª capa. Em que ela tenta corajosamente interpretar uma vida sem se deixar enganar com autocomplacências de nenhum tipo. E aí ela vai falar, obviamente, da própria família, do relacionamento com a mãe e com o pai, com os irmãos, com a própria condição dela ao longo da vida, pelas situações ali mais impactantes que ela teve e que ela conversou sobre isso em análise e que aí num dado momento ela precisou parar para escrever até com uma forma de fazer a última elaboração e pôr um ponto final nesses temas, até para se aliviar enquanto pessoa, né? Eu acho isso muito bacana. É um livro que eu quero muito ler. A Vera Iaconelli leu pequenos trechos lá no evento e eu fiquei assim encantada. Então tô muito interessada mesmo. Confesso que eu não conhecia a Tatiana Levy. Foi o primeiro evento e a primeira vez que eu a ouço falando alguma coisa. Alguns posicionamentos dela me chamaram a atenção, enfim, acho que não esperava alguns posicionamentos. Mas, de certa forma, fiquei interessada, né? O que essa mulher tem para dizer, como que ela está se autoficcionando e talvez eu compre o livro dela, aproveite ali a promoção da Amazon para poder ler e conhecer um pouco mais. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Eu até faltei à faculdade, né, para poder ir ao evento. Eu tenho ido cada vez menos, porque a faculdade toma muito tempo. E acabei indo porque eu realmente queria muito ter a oportunidade de ouvir a Vera Iaconelli. Uma coisa é você ouvir ali presencialmente, outra coisa é ouvir pelo YouTube ou por qualquer outra via, né? Então foi muito bacana mesmo. Por outro lado, é o que eu falei pra vocês, acho que tô um pouco velha. O fato de estar muito cheio, muito abarrotado, praticamente um sentado ali em cima do outro, não sei, não foi tão legal assim. O evento começava às 19 horas, eu cheguei lá às 5h30 já estava lotado. Então, assim, mais uma vez, por um lado eu fico super feliz, parabéns ali todas as moças, né? Porque a Bibla é uma livraria de 3 sócias, então parabéns para elas que estão fazendo um excelente trabalho. E talvez, quem sabe, aí no futuro a Bibla vá para um lugar maior, espero que dê tudo certo para que isso aconteça. Então, assim, foi um evento muito bacana, a gente falou muito mais
Talvez, assim, eu gostaria de ter um pouco mais da percepção da Vera Iaconelli sobre essa questão da memória, do que a gente escolhe relembrar, por que a gente escolhe relembrar tais coisas, mas talvez ali nem fosse o fórum para isso, né? E sim uma aula de psicanálise, não era o caso. Então, dentro daquilo que a gente propôs conversar, eu achei interessante. Outra coisa que me chamou muito a atenção é que dentro desse grupo de mulheres, eu percebi... Só um minutinho. Eu percebi que nós estávamos ali numa bolha. Em que sentido? Financeiro mesmo, de condição de vida. A maioria das mulheres de uma condição de classe média alta para mais, na minha opinião. Talvez eu tenha olhado errado, pode até ser. Mas, na minha opinião, mulheres, inclusive, com condição de vida melhor do que a minha, né? Então, classe média alta para mais. E aí eu fiquei pensando o quanto nós, leitores, vivemos numa bolha e quanto nós, que viemos de uma classe mais baixa, o fato da gente se tornar leitor parece que é até um ato de rebeldia. Vocês já pararam para pensar dessa forma? Talvez, enfim, eu tô aqui refletindo sobre isso. Porque eu já até compartilhei com vocês, em alguns momentos, que a minha família vem do Rio de Janeiro, de uma região que é subúrbio. A gente não vem da zona sul do Rio, né? A gente vem do subúrbio. E que a gente vem de uma região extremamente rural. Eu até tenho um vlog aqui no canal que eu tô no Rio de Janeiro e eu mostro a primeira casa que eu morei. E vocês veem que até hoje não tem asfalto. É um chão de terra mesmo, né? Na roça, no meio da roça. E aí a casa já tá toda velhinha, assim, são os escombros daquela casa. Mas até hoje, 2025, é um chão de terra. Então, assim, nunca me faltou o que comer, graças a Deus. Embora a gente tenha passado, sim, por momentos em que a gente tinha pouquíssima coisa para comer. Muita dificuldade. Então, eu fico pensando que... E até quando meus pais contam as histórias deles pra mim, né? Porque o meu pai estudou até a 4ª série, a minha mãe acho que não terminou a 8ª série, e até a minha mãe contando como ela ia pra escola, tudo muito difícil, né? A primeira vez que foi comer uma pizza, acho que eu já tinha mais de 30 anos. Então, quando eu olho para essa história, eu vejo que nós que viemos de uma classe mais baixa, é uma espécie até de rebeldia a gente se tornar leitor. Porque na maioria dos eventos de livros que eu vou, não esses muito grandes, por exemplo, a Bienal do Livro, que ali você tem todo tipo de público, mas principalmente em livrarias, né? Por exemplo, se você vai numa livraria que nem a Megafauna, que fica ali no Copan, no centro da cidade, talvez você esteja ali com um público um pouco mais misto. Se você vai numa livraria simples, que fica ali no Bexiga, abaixo da Paulista, talvez também você esteja com um público um pouco diferenciado, mas principalmente ali naquela região, Vila Madalena, Alto de Pinheiros, tal, eu percebi que é uma classe muito diferente da minha. E isso me chama atenção, porque sempre que eu falo para as pessoas que eu sou leitora, acho que hoje um pouco menos, até porque eu avancei um pouco na minha profissão, mas, de forma geral, durante muito tempo na minha vida, eu era recepcionista. E aí as pessoas olhavam aquela recepcionista lendo, nossa, que esquisito. É como se não fosse o meu lugar, né? E eu trabalhei num escritório de advocacia multinacional, gente. Vocês aí que são advogados me perdoem. Eu fiz quase 4 anos de direito, né? Então a gente sabe assim que o pessoal que se acha meio assim, né? Se acha demais. Principalmente esses advogados formados em Mackenzie, USP, o FRJ, não sei o que eles se acham, né? E eu era recepcionista. Isso lá nos idos de, sei lá, 2005, 2006, não sei. E daí o que acontece? Quando eu tava ali na recepção lendo, as pessoas olhavam e falavam, nossa, mas você gosta de ler? Como se fosse algo impensável. Como que essa garota dessa classe, vinda de escola pública, lê, né? Então é como se eu estivesse num lugar que não era meu. Então isso me chamou muito a atenção hoje também. Porque, de forma geral, a gente estava numa bolha. E eu sei que, por exemplo, a gente aqui no Booktube, a gente já tá numa bolha. E
E a gente vai criando essas bolhas e muitas vezes a gente não tem noção de que isso acontece, né? Então, quando você vai para a vida, vai para o real, sai aqui, por exemplo, das telas, é que você se dá mais conta desse tipo de contraste. Porque durante muito tempo na minha vida, eu era olhada, assim, com muito estranhamento. Nossa, mas você lê, você gosta tanto de ler, como se eu fosse um bichinho no zoológico que fosse excêntrico e que as pessoas gostassem de passar e olhar porque é diferente. Então, assim, uma pessoa dessa classe social, oriunda de escola pública, que a gente já espera um determinado tipo de padrão, e é uma pessoa que se posiciona de outra forma, fala de outra forma, gosta de ler, é um pouco mais reservada. Então é como se eu fosse totalmente diferente do estereótipo que as pessoas esperavam, né? Então eu era meio que esse bichinho excêntrico. E eu tive ao longo da vida amigos e amigas que também eram leitores e vindos ali de uma classe muito parecida com a minha. E eu lembro que a gente falava um pouco sobre isso, né? O quanto em determinadas situações a gente entrar numa livraria era uma coisa que era inesperada. Eu lembro que uma vez eu fui na Saraiva, muito tempo atrás, na Saraiva do Shopping Iguatemi, ali na Faria Lima. Quem conhece São Paulo, eu sempre trabalhei na Faria Lima. Quem conhece São Paulo sabe que o Shopping Iguatemi é só para quem tem grana, né? E aí, na época, tinha uma livraria Saraiva ali, aí uma vez eu queria muito um livro e só tinha lá e eu fui buscar. Então, você entra no shopping, as pessoas já meio que te olhando, porque parece que você não faz parte daquele lugar, né? Então, isso também me chamou um pouco a atenção. De forma geral, eu tô bastante reflexiva esses dias aí, então vocês me perdoem. Mas eu gosto de trazer esses pontos pra gente pensar e conversar sobre, porque de fato, às vezes eu fico com a impressão de que o Brasil, ele é todo formulado para que a gente que vem de baixo não faça parte de muita coisa. E que muitas vezes, na correria do dia a dia, com boleto para pagar, com filho para criar, casa para limpar, indo para a faculdade, fazendo das tripas coração. Hoje saiu a minha última nota, né? Eu fiz 4 provas. Uma eu tirei 9,4 e as outras 2, 10. E uma que eu pensei que eu ia melhor, eu tirei 7,7. Então, assim, você tá fazendo das tripas corações para ir bem na faculdade, para aproveitar o máximo que você pode dela, até porque a gente vê hoje empresas, infelizmente eu sei disso porque eu sou do RH, empresas que dizem assim, olha, para essa vaga eu quero uma pessoa, um profissional formado em faculdade de primeira linha. Então significa que eles estão procurando aquele psicólogo formado na PUC, na USP, no Mackenzie. Eu que venho de Unip, não sou a pessoa que eles estão procurando, né? Então, já sabendo que de alguma forma a gente sai atrás, tentando aproveitar dessa faculdade o máximo que eu puder, e posso dizer que a Unip é uma faculdade muito boa, até agora tem me atendido muito bem, acho que até me surpreendido a qualidade dos professores, dos alunos em sala, enfim, mas parece que de uma forma geral, o Brasil é feito para que a gente, como nós aqui, esteja sempre devendo, então, e parece que quando você tá principalmente na minha idade, ainda indo ali fazer uma faculdade, ou quando você é leitora, quando você tem um canal no YouTube, gente, mesmo que pequeno, quando eu comento, às vezes eu evito comentar nos lugares que eu vou, porque parece que não é um local pra mim, não é algo pra mim, sabe? As pessoas olham com estranhamento. E que de uma certa forma, quando a gente se posiciona, eu gosto disso, eu vou atrás disso e tudo bem eu participar, é como se fosse um ato de rebeldia. Às vezes eu fico com essa impressão. E queria até ouvir aí de você o que você acha a respeito, se você já se sentiu assim, porque pode ser uma neurose minha também. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse misto de conversa e de passeio. Deixem aqui nos comentários o que vier no coração de vocês pra gente seguir conversando. E a gente se vê em breve por aqui em outros vídeos.